pessoal, eu sou a enfermeira Thaís Saab e hoje nós vamos dar início ao nosso curso Desvendando o Eletrocardiograma. Mas antes, eu quero saber se você está preparado para a gente iniciar essa aula. Já fez a leitura do seu material teórico? Está com um caderno para anotar as suas dúvidas? Se sim, então vamos lá. Para a gente começar a falar de eletrocardiograma, nós temos que entender alguns princípios básicos do funcionamento do coração. Sem isso, a gente não consegue entender um eletrocardiograma. Por isso, é muito importante a gente ter o conhecimento tanto da anatomia, quanto da eletrofisiologia do coração. Vamos relembrar, então, como funciona a circulação sanguínea do coração. Relembrando que o sangue chega ao coração pela veia cava inferior e veia cava superior. Esse sangue, ele está, como a gente aprendeu na faculdade, pobre em oxigênio. Ele vai chegar pela veia cava superior e inferior ao átrio direito. No átrio direito, esse sangue vai passar pela válvula tricúspide e vai para o ventrículo direito. Aqui no ventrículo direito, ele vai passar pela válvula pulmonar e vai pela pela artéria pulmonar para o pulmão. Ah, Thaís, mas na faculdade a gente aprende que o sangue pobre em oxigênio, ele passa pelas veias e o sangue rico em oxigênio, ele passa pelas artérias. Sim, isso é o que a gente aprende na faculdade, mas toda regra tem uma exceção e a gente vai encontrar essa exceção aqui no coração. Quando o sangue sai do ventrículo direito, ele está ainda pobre em oxigênio, vai passar pela artéria pulmonar para chegar até o pulmão. Lá no pulmão, então, ele vai receber o oxigênio, vai se tornar um sangue arterial, rico em oxigênio, e vai voltar ao coração pelas veias pulmonares. Então, ele sai do pulmão, passa pelas veias pulmonares e entra aqui no átrio direito. No átrio direito, ele vai passar então pela válvula bicúspide ou mitral e vai chegar ao ventrículo esquerdo. Átrio esquerdo, tá? Ventrículo esquerdo. Então, ele vai chegar aqui no ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo, ele vai então passar pela válvula aórtica, vai para a aorta vai se ramificar e distribuir esse sangue então para todo o corpo. Aqui eu quero que vocês prestem atenção num detalhe muito importante. O átrio direito, ele vai mandar sangue para onde? Para o pulmão. O pulmão tá ali do ladinho, tá ali pertinho. Ele vai precisar fazer muita força para mandar esse sangue para o pulmão? Não, porque o pulmão tá ali pertinho, né? Já o ventrículo esquerdo, ele vai mandar o sangue para o corpo inteiro, ou seja, ele vai mandar sangue da cabeça até a pontinha do pé, lá tem que chegar sangue. Então, ele tem que fazer uma força muito maior que o ventrículo direito. O pulmão tá aqui pertinho, do ladinho, perto do coração, o coração tá aqui e os pulmões estão aqui. Agora, o coração tá aqui, o pé tá lá embaixo, a cabeça lá em cima. E o ventrículo esquerdo tem que mandar sangue pro corpo inteiro. Então, ele tem que fazer uma força muito maior, né? Então, ele vai malhar muito mais que o ventrículo direito. Então, como ele faz muita força, ele malha mais. Se vocês repararem, o ventrículo esquerdo, ele é muito mais espesso, ele tem uma parede muito mais espessa, uma parede muito mais grossa, maior que o ventrículo direito. O ventrículo direito, ele tem uma parede mais fina, né? Olha o tamanho da parede aqui do ventrículo esquerdo. E olha o tamanho da parede aqui do ventrículo direito. Então, isso vai interferir também na leitura do nosso eletrocardiograma. Por isso que é importante a gente relembrar os princípios básicos do funcionamento do coração. Feito isso, agora sim, o que é o eletrocardiograma? O que significa eletrocardiograma? O eletrocardiograma é a reprodução gráfica da atividade elétrica do coração durante o seu funcionamento, registrada a partir da superfície do corpo. Ou seja, traduzindo, o coração ele tem uma atividade elétrica, isso todo mundo sabe, né? Isso já é conhecido. E o que o eletrocardiograma é? O eletrocardiógrafo, que é o aparelho que faz o exame eletrocardiograma, ele vai
captar essa corrente elétrica através dos eletrodos que a gente coloca no paciente. Aí esses eletrodos servem para captar essa corrente elétrica. Quando ele faz essa captação da corrente elétrica, para a gente poder entender e decifrar se está tudo normal ali, ele vai transformar isso em um desenho e vai passar então para o papel, que é esse famoso desenho que a gente vê, que a gente olha tanto. Ah, Thaís, mas a gente não vê só esse desenho, a gente vê vários desenhos no eletrocardiograma. Sim, a gente vê vários desenhos no eletrocardiograma e muitas vezes é bem diferente desse aqui, né? E o que traz uma grande confusão na nossa cabeça. Por que a gente vê desenhos diferentes? Porque a gente coloca vários eletrodos no paciente. Cada eletrodo desse tem uma visão diferente. Isso a gente vai ver mais pra frente, não se assustem. O eletrocardiograma, então, é o desenho, né? É o desenho da atividade elétrica do coração, registrado pelos eletrodos que a gente coloca no paciente. De forma resumida, é isso. Vamos tentar simplificar, né, o coração para quem vai interpretar um eletrocardiograma. Quem vai interpretar um eletrocardiograma, olha o coração basicamente com 3 células, 3 tipos de células. As células marca-passo, que é onde tem início a atividade elétrica do coração. Células de condução elétrica, que seria o circuito de fios deste coração. E células miocárdicas, que seria a máquina contrátil do coração. Vamos relembrar agora a eletrofisiologia do coração. Nós temos o nó sinoatrial, que é o nosso marca-passo fisiológico. É ali que vai se iniciar, então, a corrente elétrica do coração, ou seja, a célula de marca-passo do coração. O nó sinoatrial e o nó átrio-ventricular. As células de condução elétrica são as células por onde esse impulso elétrico vai passar, né? O ramo, o feixe de His, as fibras de Purkinje. E as células miocárdicas, que é a máquina contrátil do coração, os átrios e os ventrículos. Então, esses são os 3 tipos de células do coração. Agora, vamos relembrar a eletrofisiologia do coração. O impulso, ele vai iniciar aqui no nó sinoatrial, né? Se tá tudo bem com esse paciente, com esse coração, o impulso vai ter origem aqui no nó sinoatrial. Ele vai iniciar aqui, se vocês perceberem, ele está localizado no átrio direito. Então, ele vai passar primeiro ali no átrio direito, mas quase que simultaneamente no átrio esquerdo. Então, o impulso tem início aqui, vai passar aqui no átrio direito e quase simultaneamente no átrio esquerdo e vai chegar aqui no nó átrio-ventricular. Quando ele chega aqui no nó átrio-ventricular, imaginem que o nó átrio-ventricular funcione como um tipo de quebra-mola, um redutor de velocidade. Ele vê o quebra-mola e dá uma pisada no freio. Por quê? Para que dê tempo dos átrios se contraírem totalmente e mandar dessa forma a maior quantidade de sangue possível para dentro dos ventrículos. Por isso que quando o impulso elétrico chega aqui no nó átrio-ventricular, ele tem uma redução da sua velocidade, para que dê tempo dos ventrículos se encherem com a maior quantidade de sangue possível, antes da próxima contração. Quando ele chega aqui, ele passa então pelo feixe de His. O feixe de His, se vocês observarem aqui, ele se divide em ramo esquerdo e ramo direito. Aí eu vou lembrar vocês com certeza já viram um eletro com bloqueio de ramo esquerdo e bloqueio de ramo direito. Agora vocês já sabem aonde é esse bloqueio, tá? Então, ele vai passar pelo feixe de His. Quando ele chega aqui, vai se dividir, o feixe de His se divide em rede ou fibras de Purkinje, tá? Que são essas pequenas ramificações aqui. Quando o impulso passa aqui pelo ventrículo, o ventrículo se contrai. E aí, contraiu, o impulso foi, vai iniciar um novo impulso.
Então, um novo impulso vai ter início aqui no nosso sinoatrial, vai fazer os átrios contraírem. Quando esse impulso chegar no átrio ventricular, ele vai ter uma redução da sua velocidade, para que os átrios consigam mandar a maior quantidade de sangue possível para os ventrículos. Após passar pelo nó átrio ventricular, vai passar pelo feixe de Is, ramo esquerdo, ramo direito e fibras de Purkinje. E então, quando ele estiver passando aqui, o ventrículo se contrai. Vamos relembrar agora, lá na faculdade a gente estudou polarização, despolarização e repolarização. Mas o que é isso? Era tão difícil de entender, era tão complicado. Vamos resumir isso aqui de uma forma bem simples para que você possa entender. Vale lembrar que a atividade elétrica do coração ela é proveniente da diferença de cargas e concentração iônica entre os meios intra e extracelular, ou seja, dentro e fora da célula, e da sucessiva inversão do potencial da membrana devido ao fluxo desses íons. Os principais responsáveis pelos eventos da atividade elétrica são sódio, potássio, cálcio, magnésio e cloro. Se vocês repararem, quem já trabalha na área da saúde, um dos exames mais solicitados, ali até de rotina, é sódio e potássio. Por quê? Porque eles estão diretamente envolvidos na contração cardíaca. Se eles estão alterados, ou alto demais, ou baixo demais, o médico vai pedir para a gente fazer a correção. Por quê? Porque eu corro risco enorme desse meu paciente ter uma parada cardíaca. Tá? Porque ele é muito importante, são fundamentais na contração cardíaca. Vamos ver melhor agora. Aqui é uma célula cardíaca em 3 momentos diferentes. Neste primeiro momento aqui, ela está polarizada, tá? Uma célula polarizada, quando a gente fala que ela está polarizada, a gente está falando que ela está em repouso. O que é esse repouso? É quando eu tenho nessa célula os íons positivos no seu exterior e os íons negativos no seu interior, que são basicamente sódio e potássio, tá? Então, quando uma célula está polarizada, ela está descansando, ela está parada, está em repouso, com as cargas positivas no exterior e as cargas negativas no interior. Quando essa célula recebe um estímulo, ela vai entrar então em despolarização, ou seja, ela vai sair do seu repouso. Os íons positivos que estavam no exterior vão para o interior da célula e os íons negativos que estavam dentro da célula vão para então o exterior, ou seja, essa célula estava em repouso, ela recebeu um estímulo e saiu do repouso, ela está em atividade, então ela é uma célula em despolarização. Se vocês olharem aqui, vão perceber que os íons de sódio estão penetrando na célula e os íons de potássio, então, estão indo para o exterior da célula. Neste último desenho, é uma célula em repolarização, ou seja, ela está se preparando novamente para receber um novo impulso elétrico. As cargas positivas estão voltando para o exterior e as cargas negativas estão voltando para o interior da célula. Então, ela aqui é uma área de repolarização. Ela não está polarizada ainda, ela está em repolarização. Por quê? O impulso elétrico ainda está passando aqui, ó. Ela ainda não está em repouso, ela ainda tem atividade, mas já está se preparando novamente para receber um novo impulso. Então, aqui é uma célula polarizada, despolarizada e repolarização. Um macetezinho para vocês, uma dica para vocês não esquecerem mais disso. Não se confundirem, não explodirem a cabeça de vocês com isso. Quando a gente fala que uma célula está polarizada, imaginem você que está na sua casa descansando. Você está polarizado ali na sua casa. Está na sua casa, está descansando, está de boa. Uma célula em despolarização é uma célula que não está mais em descanso. Ou seja, você está lá no teu serviço, está lá no hospital, está lá no UPA, no SAMU, está trabalhando. Então, você está em despolarização, está com atividade, né?
Então, aqui é uma célula com atividade elétrica. Você está com a sua atividade laboral, tá? Em atividade. Então, você não está mais na sua casa. Está no seu trabalho. E neste último aqui, a célula em repolarização, que é quando ela está se preparando novamente para ficar em descanso, se preparando novamente receber um novo impulso, é quando você está indo do serviço para a tua casa. Que você está indo novamente, você ainda está no caminho, ainda não chegou na tua casa, você está no caminho até a tua casa, para então entrar em repouso, para então descansar. Quando você está na sua casa, então, descansando, você está polarizado. Quando você está no seu serviço, está fazendo uma atividade laboral, está em atividade, você está despolarizando. E quando você sai do serviço e está no caminho para a tua casa, você está em repolarização. Está se preparando para o descanso. Certo? Eu espero que com essa dica vocês consigam entender bem o que é polarização, despolarização e repolarização. Bom, agora que a gente falou em atividade elétrica, em potencial, em polarização, repolarização, em impulso elétrico, que vocês já estão entendendo certinho o que é isso, vamos com outra dica. Toda vez que lá no nó atrioventricular, no nó sinoatrial, toda vez que inicia um impulso elétrico lá no nó sinoatrial, esse impulso elétrico ele tem um caminho e uma trajetória, né, um caminho e velocidade específica para percorrer, como nós já vimos aqui. O impulso ele vai iniciar aqui, ele tem que iniciar ali, é o correto. Né? Imaginem quem anda de ônibus. O ônibus ele tem trajetória e tem uma velocidade específica para percorrer para que ele chegue em todos os pontos no horário certo. É a mesma coisa o impulso elétrico no coração. Ele tem uma velocidade específica e um caminho específico para percorrer no coração. Então, ele vai iniciar lá no nó sinoatrial, como nós já falamos, né? Vai passar pelos átrios, vai chegar no nó atrioventricular, vai passar pelo feixe de His e, então, pelas fibras de Purkinje. Esse é o caminho específico e também tem uma velocidade específica que a gente vai ver mais pra frente. Por que eu tenho que saber isso? Porque quando eu coloco um eletrodo lá no paciente, esse impulso vai se aproximar ou se afastar do paciente. O que acontece então? Quando este impulso elétrico ele está se aproximando do eletrodo que eu coloquei no paciente, esse desenho vai ser uma curva para cima, que a gente chama de deflexão positiva. Quando o eletrodo, quando esse impulso elétrico se afasta do eletrodo que nós colocamos ali no paciente, esse eletrodo vai ler, né? Vai entender que ele está se afastando, que o impulso elétrico está indo para longe dele e vai desenhar isso com uma curva para baixo, ou seja, uma deflexão negativa. Então, se eu vejo essa onda para cima, eu vou entender que naquela derivação que eu estou olhando ali, naquele eletrodo que eu estou olhando ali, o impulso elétrico foi para perto dele. Agora, se eu vejo uma curva para baixo, uma deflexão negativa, eu vou entender que o impulso elétrico se afastou daquela derivação que eu estou olhando, que eu estou avaliando. Agora, se eu vejo uma curva para cima e depois uma para baixo, o que significa isso? Significa que esse impulso elétrico, ele se aproximou do eletrodo e depois se afastou. Imagina que você está parado e vem vindo um carro em sua direção. Enquanto esse carro vem na sua direção, você está desenhando uma curva para cima, certo? Só que esse carro chegou em você e ele não parou. Ele se afastou, ele continuou, ele passou por você. Ele veio até você e depois passou por você, se afastou de você. Então, você vai ter uma curva para cima e uma curva para baixo. Uma deflexão positiva e uma deflexão negativa, que significa que esse impulso se aproximou do eletrodo e depois se afastou. Cada derivação, nós vamos estudar as derivações, tem uma curva padronizada, ou para baixo, ou para cima, ou para baixo e para cima.
Respirem fundo, que nós vamos ver isso com calma e vocês vão ver de uma forma que não vai precisar decorar nada. Vocês vão aprender a olhar e, isso está certo, isso está errado. Então, a gente começa a entender o desenho ali do eletrocardiograma. Nós vamos ver isso mais detalhadamente mais para frente. Não se preocupem. A princípio, eu preciso que vocês entendam que quando o impulso elétrico se aproxima do eletrodo, ele faz uma deflexão positiva. Se ele se afasta, uma deflexão negativa. E se ele se aproxima e se afasta ao mesmo tempo, então eu vou ter uma deflexão positiva e uma deflexão negativa. Vamos falar um pouco agora do papel do eletrocardiograma, que é de fundamental importância a gente conhecer também este papel. Geralmente ele é rosa, né? Mas também pode ser azul ou verde, não importa a cor. E é cheio de quadradinhos. Tem vários quadradinhos. Um quadradinho pequenininho desse aqui equivale a 1 milímetro. E um quadrado maior, equivale a 5 milímetros. Esse quadrado maior, ele é formado por 5 quadradinhos de largura e 5 quadradinhos de altura. Então, ele fica com 5 milímetros. Cada milímetro desse equivale a 40 milissegundos, tá? Ó, cada quadradinho pequenininho desse equivale a 40 milissegundos. O que significa isso? Que para ter 1 segundo de exame, 1 segundo de eletro, eu vou precisar ter, então, 25 quadradinhos desses, ou seja, 25 milímetros por segundo. Por que que isso é importante? Porque a velocidade do eletrodo, a velocidade do eletro, do ECG, e o tamanho do desenho são padronizados. A velocidade é padronizada em 25 milímetros por segundo e o tamanho em N. Se vocês repararem, se vocês não repararam, agora vocês vão passar a reparar. Quando a gente faz um eletrocardiograma no paciente, todo final da folha vem essas informações aqui. O que significa? Esse aqui, por exemplo, está em 50 milímetros por segundo. Já peguei esse exemplo proposital, já vou explicar a vocês o porquê. Tem uma letrinha aqui, que é o N, né? Que é a amplitude, o tamanho do desenho. Frequência e os hertz. Então, vamos voltar aqui. A velocidade padronizada de um eletrocardiograma é 25 milímetros por segundo. Ou seja, 25 quadradinhos desse por segundo passam ali naquela canetinha do eletrocardiograma. Quando a gente vai falar em voltagem, né? Um quadradinho pequenininho vai corresponder a 0,1 milivolts. E 10 quadradinhos pequenininhos vai corresponder, então, a 1 milivolts. Desta forma, nós vamos ter uma amplitude padronizada, que é chamada de N, amplitude normal. Grave assim, que quando é N, ela está na amplitude, no desenho, no tamanho normal. Agora, se o médico quer ver alguma coisa mais específica ali, ele pede para você fazer esse eletrocardiograma numa amplitude maior, né? Que aí vai ser amplitude 2N, o que significa? Que ao invés de 10 quadradinhos aqui, eu vou ter 20 quadradinhos de amplitude. Então, ela vai estar no tamanho, uma amplitude chamada 2N, que é o dobro do normal. Então, toda vez que você for pegar um eletrocardiograma e for interpretar esse eletro, para você não ficar contando os quadradinhos, tudo lá, você vai olhar no final da folha. Alguns eletros aparecem aqui no final da folha, outros aparecem no início, lá em cima na folha. Este aqui, que eu peguei para vocês como exemplo, ele está numa velocidade de 50 milímetros por segundo, ou seja, ao invés de passarem 25 quadradinhos por segundo, estão passando 50 quadradinhos por segundo. Se eu não olhasse isso daqui,
fosse interpretar esse eletrocardiograma sem olhar essas informações aqui embaixo, eu ia olhar e ia falar de cara que esse paciente está com uma bradicardia. Mas não, ele não está com uma bradicardia. Ele está com uma frequência cardíaca de 79 batimentos por minuto. Está normal. Mas, olhando assim, a impressão que dá é que tem uma bradicardia. Mas, isso é porque a velocidade desse eletro foi feita em 50 milímetros por segundo. E não na padrão, que é 25 milímetros por segundo, a metade deste daqui. E a mesma coisa vale para o tamanho, para a amplitude, né? A amplitude aqui tá certo, é N mesmo, que é a padrão que a gente utiliza. Agora, se eu coloco uma amplitude que vale o dobro, eu posso ter um falso diagnóstico, né? Às vezes eu posso ter um falso diagnóstico de sobrecarga ventricular, às vezes eu posso olhar uma onda aqui, ST, e achar que tá com supra, mas não é, é a amplitude que tá diferente, né? O eletro que foi rodado fora do padrão, fora do normal, e posso ter uma falsa interpretação do eletrocardiograma. Ah, Thaís, e se, sei lá, estragou o meu aparelho e não tá aparecendo essas informações aí embaixo? Como que eu vou saber então se aquele aparelho ali fez o eletrocardiograma de forma correta, utilizou as configurações padrão para fazer esse eletro? Como que eu vou saber então? Aí tem uma dica bem legal para você. Se vocês repararem, todo eletrocardiograma no final tem esse desenho aqui. Por que tem esse desenho? Para que serve? Não é porque acabou o papel ali e a caneta fez esse desenho. É proposital. Todo eletrocardiograma tem este desenho no final para você ver, identificar o padrão. Como que eu vou identificar, então, o padrão que foi feito esse eletrocardiograma por este desenho finalzinho, do final do eletro? Esse desenho, para você saber se ele está na amplitude, na velocidade correta, ele tem que ter 5 quadradinhos pequenininhos aqui, tá? E 10 quadrados pequenininhos de altura. Se ele tiver 10 quadrados de altura e 5 aqui de largura, quer dizer que ele está na configuração padrão, que é amplitude de N, né, tamanho normal, e velocidade de 25 milímetros por segundo. Então, se eu não tenho as informações desse aqui, por exemplo, ele não aparece as informações em que esse eletro foi feito, a velocidade e a amplitude, mas aparece a curva aqui do final, e nessa curva aqui eu consigo contar 10 quadradinhos de altura e 5 de largura. Então, eu sei que esse eletro foi feito nas configurações padronizadas para que todos nós possamos ter a mesma interpretação desse exame. Bom, gente, esse foi o fim da nossa primeira aula, da nossa primeira videoaula, e eu espero que vocês tenham gostado e estejam conseguindo acompanhar os estudos. Anotem as dúvidas, leiam e releiam o material teórico de vocês, assistam e reassistam a videoaula se for necessário. E se ainda assim ficarem com dúvidas, mande a tua dúvida lá no nosso e-mail de suporte, que eu ficarei muito feliz em poder te ajudar. Até a próxima aula, um grande beijo para vocês!